Olá, sejam todos muito bem-vindos à imersão do programa Ciência e Sapiência, um material desenvolvido para escolas confessionais, especialmente para o ensino médio. Hoje, nessa noite, nós vamos ter uma conversa muito especial e importante com os professores, educadores, sobre como preparar seus alunos para a universidade. Bom, eu sou Vanessa Belmonte, coordenadora dos cursos da Academia BC2 e também participo desse programa do Ciência e Sapiência, acompanhando os professores que utilizam o nosso material nas escolas. Se você é professor, professora, está nos acompanhando aqui, sejam muito bem-vindos. Se você não é professor, mas chegou até aqui, está participando com a gente e conhece algum professor, alguma professora, se você é pai, mãe, os seus filhos estão em uma escola confessional, encaminhe esse vídeo para eles, para que outros professores também sejam alcançados por essa mensagem, né? E especialmente por essa conversa que a gente vai ter aqui nessa noite. Bom, uma escola confessional tem vários desafios, além de cumprir todo o currículo, toda a grade curricular relacionado com os temas importantes para serem tratados, né, no ensino médio. A escola confessional tem preocupações de como relacionar isso com a realidade da existência de Deus e desenvolver mais do que o aprendizado nesses conhecimentos, mas a sabedoria a partir da realidade, desse relacionamento com Deus e também virtudes intelectuais. Por isso, nós preparamos esse material, Ciência e Sapiência, e gostaríamos de apresentar um pouquinho desse material, conversar essa noite um pouquinho sobre ele, junto com os nossos convidados especiais. Bom, antes da gente começar a nossa conversa, eu quero que vocês se apresentem aí para a gente no chat, coloca seu nome, se você é professor, coloca aí de qual disciplina, sua escola, para a gente conhecer um pouquinho sobre vocês. Sigam aqui o nosso canal do YouTube da ABC2. Nós também temos as redes sociais que você pode acompanhar para conhecer mais sobre o nosso trabalho. Nós temos o canal da ABC2, que é o @cristãos na ciência, no Instagram. Também temos o canal da Academia ABC2, que é o Academia_ABC2. E agora nós temos também o canal do programa Ciência e Sapiência, que é o @Ciência Sapiência. Nesses canais você vai encontrar bastante conteúdo e bastante informação sobre os temas que a gente vai tratar aqui também. Bom, se você é novo, é nova, está chegando por aqui agora e não conhece a gente ainda, eu gostaria de falar rapidamente sobre a Academia ABC2. A Academia é o braço educacional da ABC2. A ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que começou há 7 anos atrás, com o objetivo da gente reunir professores, educadores, teólogos, de várias áreas diferentes para dialogar e interagir entre essas áreas da fé cristã, das ciências e da filosofia. Desde então, a gente tem desenvolvido vários projetos relacionados com cursos. Nós temos cursos online em várias áreas, relacionando sempre fé cristã com ciência. Temos também muitos eventos que acontecem online e presenciais em todo o Brasil, seminários, conferências. Nós também temos várias séries de livros que foram traduzidos para desenvolver essa temática em várias áreas diferentes também de ciências e filosofia. E diante disso tudo, a ABC2 foi crescendo e por isso nós separamos algumas dessas atividades para a academia, que se tornou esse braço educacional, responsável por essas iniciativas de educação, como os cursos. Nós temos também agora uma revista, que é a Revista Unus Mundus, com vários artigos, entrevista com autores e muitas outras coisas. Além disso, a academia também é responsável pelo desenvolvimento do programa Ciência e Sapiência, que é esse material voltado para a educação no ensino médio de escolas confessionais. Bom, eu faço parte da ABC2 desde o seu início, lá em 2016, e mais uma vez estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente ter essa conversa. O programa Ciência e Sapiência é esse material que eu quero comentar rapidamente, falando um pouquinho sobre ele com vocês. Ele é formado por 3 eixos. O primeiro é uma coleção de livros, onde tem 4 livros, 4 volumes do aluno. O aluno recebe esse material e tem as unidades, né, as lições, as atividades. Esse aqui é o material do aluno. Tem também o material do professor,
Cada volume do aluno tem o volume do professor com orientações estratégicas, pedagógicas, explicações adicionais e o curso de capacitação dos professores. Esse curso ele é voltado para todos os professores que ministram essa disciplina nas escolas se aprofundarem sobre os temas que são tratados ao longo de todo o material. Então, o programa é formado por 4 volumes, sendo 2 volumes para cada série. A nossa proposta é que esse material seja aplicado nas primeiras e segundas séries do ensino médio, deixando a terceira série mais livre para as atividades e simulados relacionados com o Enem. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui, trazendo alguns professores que estão utilizando esse material e sugerir algumas formas de como você pode incorporá-lo, né, na grade curricular da sua escola. No momento, esse material pode ser adquirido somente por escolas, então nós não estamos disponibilizando para pais individuais, né, pais educadores ou professores individuais para adquirirem o material. Mas se você está vinculado a alguma escola, converse com a gestão, né, com o diretor, coordenador pedagógico, para verificar formas de você adquirir esse material para a sua escola também. Como preparar seus alunos para a universidade? Esse é o tema da nossa conversa dessa noite. E, para isso, eu quero chamar o nosso amigo, professor Igor Miguel. Muito obrigada, Igor. Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo Como é bom? que você está? Obrigada por você estar aqui. Isso, imagina, esse papo vai ser gostoso. Eu já estou ansioso, que conversa importante. Pessoal que está nos assistindo aí em casa, aí na imersão, viu? Saudações, um grande abraço para você, meu irmão, minha irmã, você que é professor, professora. Bom demais. Pois é, gente, o Igor é pedagogo, mestre em letras pela USP, doutorando em educação pela PUC Minas, pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte, tem tido muita experiência, né, nessa área de educação cristã, consultor de várias escolas nessa área, também é autor do livro A Escola do Messias e foi o coordenador geral do projeto de elaboração desse material do Ciência e Sapiência. Sim. Então, por isso que essa conversa é muito especial de acontecer com você, Igor. Isso. E para a gente trazer um conteúdo que realmente fortaleça e encoraje os professores a preparar esses jovens para a universidade. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode escrever aí no chat do YouTube, mas eu quero te convidar também para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não entrou, nós temos um grupo do WhatsApp e é lá que nós vamos responder todas as perguntas que aparecerem aqui hoje nessa nossa conversa. Então, se você ainda não entrou, entra nesse link que está aqui na descrição do vídeo, né? E também aqui no chat, ok? Bom, Igor, eu acho que há vários desafios, né? Quando Sim. a gente pensa aí nessa equipe de professores que está lidando Sim. com o ensino médio, preparando esses jovens para a universidade. Sim. Além da preocupação deles passarem no Enem, que se tornou quase que a preocupação principal da maioria das escolas, tem outras preocupações que eu acho que a escola confessional Sim. tem a oportunidade e o privilégio de pensar e de poder oferecer, né, para a formação desses jovens. É verdade. Uma delas é ver toda essa vida acadêmica, ver a pesquisa acadêmica, o desenvolvimento intelectual, a preparação para um trabalho, né, a vocação ali nas mais diversas áreas dos cursos, né, que são oferecidos, como parte do nosso relacionamento com Deus. Perfeito. Ainda tem, eu acho que uma dicotomia muito grande, Sim. como se Deus não tivesse nada a ver com isso. E se, então, a pessoa que é cristã e vai para a universidade, ela tem que ter uma preocupação muito grande ali com alguns perigos, mas falta essa visão de que Deus está por trás de todas as áreas do conhecimento e de que pesquisa acadêmica, estudar para uma prova, escrever um artigo, se preparar para uma vocação também é parte da nossa vocação e do nosso chamado. Muito importante isso, né, Vanessa? Assim, eu sempre falo isso para professores, em capacitações, gestores, né, de escolas confessionais, que eu acho que o nosso momento histórico da educação cristã, em específico no Brasil, claro que isso é um desafio em todo o contexto confessional, é que a gente precisa recuperar a integridade da nossa confessionalidade. E às vezes isso não é muito claro. Olha as armadilhas que isso pode incorrer, né? A gente acha assim, não, a escola para ser confessional, ela, evidentemente, ela tem que ter integrado ao seu projeto pedagógico essa faceta, né? Tipo, o que é ser uma escola
integralmente confessional, porque senão fica muito aquela coisa assim do verniz confessional, né? A escola, quando você vai observar ela, o que tem de confessional nela, o que tem de cristã nela? Às vezes isso se reduz àqueles momentos ali da capelania, né, aqueles momentos do devocional dentro do universo da escola, de repente tem um culto especial, um culto para os alunos, né? Mas tá, e naquela relação concreta com o conhecimento, na hora da gente lidar com os saberes formais que são desenvolvidos dentro de cada uma das disciplinas escolares, será que não existe uma maneira cristã de lidar com esses conteúdos? E às vezes, a outra armadilha é o que você descreveu bem. Parece que todas as vezes que nós falamos de educação cristã, nós estamos falando basicamente de uma educação que está reagindo, sempre reagindo, àquilo que aparentemente pode ser uma ameaça, uma desinformação ou uma contradição à fé cristã. O que é uma preocupação legítima. De fato, em vários momentos, a educação cristã precisa ser apologética, esse seria o termo, né? Ela tem que ser um pouco defensiva nesse sentido. O problema é que a gente acha que a educação cristã é só isso. Não, na verdade, uma educação formal cristã e que navega no universo das ciências, né, é sempre uma educação que olha para a ciência com a sua dignidade, com a dignidade que lhe é típica. A atividade intelectual cristã, a maneira como cristãos lidam com o conhecimento, com o rigor da ciência, com a curiosidade que está por trás desse trabalho, e mais do que curiosidade, né? Esse mover que eu falo que é um mover doxológico, ou seja, doxa quer dizer glória, né? Que aponta para a adoração de Deus e reconhecimento de como Deus é grande, fornece aos nossos alunos uma outra sensibilidade, uma outra capacidade de apreciação do conhecimento acadêmico, de como é belo, né, de como é magnífico reconhecer como Deus desenhou e forjou tudo isso que a gente observa pela lente da ciência. Então eu acho que se a gente está falando de uma educação confessional de verdade, e que inclusive, olha que interessante, não apenas prepara o aluno para o universo do conhecimento formal, mas até mesmo para o Enem, vamos dizer assim. Você falou do Exame Nacional do Ensino Médio, mas eu entendo que um aluno que tem uma percepção encorajada, inspiradora, doxológica, adoradora, por meio da ciência, é claro que isso inevitavelmente vai conduzir esse aluno a estudar mais, a querer compreender melhor esses campos de conhecimento, e é claro que isso prepara ele para qualquer tipo de exame. Então a gente está falando de um outro nível de conhecimento, né? Que não é só entregar um conteúdo para um exame, é você olhar para o conhecimento como ele é, com a dignidade que ele tem, numa perspectiva de um povo que adora a Deus e que reconhece os bens que Deus também nos fornece pelo conhecimento formal da ciência. Pois é, isso enriquece muito mais a forma de preparar esses meninos para lidar com essa realidade. Sem dúvida. Que nós cremos que é uma realidade que acontece em relacionamento com Deus. Perfeito, perfeito. Ajudar esses jovens a perceber essa realidade no dia a dia do estudo, ali, né, na sala de aula, e se preparando já para esse universo da universidade. Exatamente. E eu acho que o professor, né, os professores que estão nos acompanhando aqui, que estão participando com a gente, o professor tem esse papel importante de utilizar as ferramentas, né, que ele tem à disposição ali, dependendo, claro, das disciplinas que cada professor trabalha ali, mas ajudar esses jovens a perceberem que todas as áreas do conhecimento estão debaixo do senhorio de Cristo. Perfeito. Esse para mim é um ponto crítico. Assim, quando a gente precisa deixar bem claro, Vanessa, assim, que a gente vive uma sociedade, principalmente num contexto ocidental, e nem só ocidental, na Ásia isso tem acontecido, a gente vive no século XXI, nós tivemos profundos avanços no campo da ciência, a maneira como o conhecimento é disponibilizado hoje por meio da internet, a gente sabe como isso é gigante. A gente está, nesse momento que a gente está gravando essa imersão, né, vivendo mais uma revolução tecnológica, que é a criação das IAs, né, da inteligência artificial, e tudo aquilo que está implicado nisso. Então, de fato, a gente vive numa sociedade que alguns filósofos da tecnologia vão chamar de uma era cognitiva, né? É uma era em que o conhecimento está disponível, a gente tem ferramentas para expandir a nossa capacidade intelectual, para expandir o nosso potencial de conhecimento. Puxa, será que nós, cristãos, não temos uma resposta para isso? E mais, essa é a cultura que o seu filho, o nosso filho, a quem está nos assistindo aí, educa, o seu aluno, né, ele tá imerso, ele está mergulhado, não é uma coisa que ele vai viver, ele já está vivendo.
né? E aí, o que o cristianismo, nos seus 2000 anos de tradição intelectual, se a gente considerar, desde que a Bíblia foi escrita, a gente pode colocar mais alguns milhares de anos, né? Será que não existe aí uma tradição de sabedoria, uma tradição de prudência, de virtude, que equipa o nosso aluno, né, para ele lidar e navegar nesse oceano, né, de informação que a gente tem vivido agora? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente tem desafios postos e a gente tem recursos para navegar nesse universo tão excitante, mas também com as suas armadilhas. Então a gente tem que capacitar os nossos alunos a fazerem esse trabalho de forma mais prudente, né? Pois é. Eu lembro assim, eu sempre fui uma boa aluna. Tá. Eu sempre gostei de estudar, sempre adorei o universo da sala de aula, né, da escola, da biblioteca. Mas, mesmo sendo cristã na época, eu não tinha esse conhecimento de que Deus estava presente ali, sabe? Interessante. E eu fico imaginando, assim, na verdade eu fui ter esse conhecimento muito depois, eu já estava terminando a universidade. E até com as pessoas que acompanham a ABC2, que caminham com a gente, né, ao longo desses 7 anos, a gente recebe muito esse feedback. Sim. Poxa, se eu tivesse tido essa visão integradora da realidade lá no início, para eu aproveitar melhor a faculdade, né, o meu curso... E pensando e trazendo isso, então, um passo antes, preparando esses jovens no ensino médio para ter essa visão integradora da realidade, para perceber Deus conduzindo cada um deles, né, ao longo desse processo de conhecimento. Perfeito. Deus como Senhor desse conhecimento. A gente realmente crê que isso vai ter um impacto muito grande na vida desses jovens. Com certeza. Eu ainda acho que tem um desafio aí, viu, Vanessa? Por exemplo, tem muito professor cristão, essa é a realidade, viu? Tem muito professor cristão que encara a sua vocação como uma vocação dada por Deus. E faz isso de forma séria. Eu não tenho dúvida que todo professor cristão autêntico, que eu falo assim, autêntico eu não falo assim, íntegro, e o que eu quero dizer com íntegro que não tem nenhum sentido moral, não. Íntegro é integral, né? Íntegro no sentido de que ele não faz uma separação entre quem ele é em Cristo e o que ele faz. Então, o que ele faz é a expressão de quem ele é em Deus. Então, ele tem uma preocupação. Puxa, será que o que eu estou fazendo aqui corresponde àquilo que Deus espera que eu faça com o dom que Ele me deu como professor? Essa é uma questão muito importante. Então, talvez, eu estou aqui levantando uma provocação quase profética, né, que talvez esse professor que está aí nos assistindo, esse educador, esse estudante de pedagogia, ou esse estudante de licenciatura que está aí nos assistindo, talvez ele esteja justamente nesse momento crucial, de perguntar assim, puxa, como o que eu faço diz respeito à glória de Deus? Né? E essa é uma pergunta importante, porque um professor que chega a essa questão, ele não quer secularizar a vocação dele. Sim. E o que eu quero dizer secularizar, né? Ele não quer criar uma dicotomia, uma separação entre quem ele é em Deus e o que ele exerce em termos da sua profissão docente, o professorado, vamos dizer assim, né? Eu sempre gosto de dizer que o professor o que professa? Professa uma fé, ele professa uma confissão em Cristo. Mas às vezes falta orientação, Vanessa, falta ferramentas, falta experimentos práticos para que o aluno consiga perceber que aquilo é relevante, aquilo diz respeito à vocação dele em Deus, né? Então eu acho que o nosso desafio aqui mesmo, como professores, é a gente encarar que sim, existe ferramentas. Aqui no Brasil isso é desconhecido, mas a ABC2 está aí há 7 anos, né? Produzindo fóruns, conferências, agregando especialistas de diversos campos, produzindo artigos, produzindo literatura, traduzindo obras, para justamente equipar esse professor para esse desafio. Pois é, e quando a gente pensou na elaboração desse material, né, você foi o coordenador geral de todo esse projeto, escreveu algumas das lições, mas acompanhou também toda a elaboração. Sim. A gente teve essa preocupação, né, de criar ferramentas, estratégias, trazer temáticas relacionadas com várias áreas, né? Tem uma transdisciplinaridade ali muito grande, né, entre os assuntos, mas também tem ferramentas que estimulam o debate, que ensinam e cooperam para o professor trabalhar, por exemplo, ferramentas para ensinar os meninos a debaterem, a lidarem com ideias diferentes, aprender a fazer perguntas, a desenvolver argumentos, identificar ideias falsas, comparar. Fala um pouquinho sobre isso, como que esse material pode ajudar esses professores. Muito bom, Vanessa. Muitas vezes a gente acha que lidar com a ciência como cristão, como eu falei, se reduz meramente a uma reação. Tipo assim, eu falo que é uma pedagogia cristã reativa. No caso, a gente está equipando esse aluno a encarar a ciência com a seriedade que lhe é digna. Isso implica em quê? Em fazer boas perguntas,
em elaborar bons esquemas mentais, o aluno olhar para a atividade que ele está realizando, para a pesquisa que ele está realizando, e a gente orientar, inclusive, a maneira como ele pensa sobre esses conteúdos. É muito mais do que simplesmente dominar um assunto qualquer. Não. Ele ter repertório cultural, repertório científico, inclusive a partir de pensadores, filósofos e pessoas que são do universo cristão, que equipam esse jovem a lidar com o universo da ciência sem medo. Ele não precisa ter medo da ciência, ele não precisa ter medo das questões. O que significa, claro, que ele seja bem equipado para fazer isso. Então, de novo, a gente não está só equipando o nosso aluno para ele ser um bom defensor da fé no universo acadêmico. A gente está equipando o nosso aluno para ele navegar como cristão no universo acadêmico, no universo da ciência. Isso muda tudo. Tem muita diferença. Muita diferença. Pois é. E a ideia da proposta desse material é trazer ferramentas e estratégias, temas, né? Justamente para ajudar os professores a fazerem essa ponte. Né? Essa aqui é a ideia. Assim, é que o professor, ao mediar, porque lembrando que a gente tem um guia do professor, a gente tem um manual para o professor lidar com o material, inclusive mediando essa relação com o aluno, com perguntas estratégicas, com provocações importantes, criando desconforto cognitivo, inclusive, veja que interessante, produzindo nesse aluno as questões que são ligadas à própria existência dele diante de Deus e como que ele lida a partir da sua fé com essas temáticas. A minha ideia, quando a gente trabalhou esse projeto, inclusive na seleção dos temas que estão estruturados, cada um desses materiais, era, por exemplo, a gente fornecer esse aluno referências intelectuais, porque às vezes falta isso. Vou dar um exemplo muito simples, Vanessa. Vou te dar um exemplo da minha vivência hoje no doutorado. Né? Eu estava num dia de aula e, claro, é muito comum, principalmente em ciências humanas, né? Eventualmente algum tipo de ataque mesmo, às vezes são ataques direto à fé cristã, por exemplo, ou críticas que não são necessariamente justas em relação, por exemplo, a evangélicos ou protestantes ou coisas dessa natureza. E aí eu fiz uma pergunta na sala de aula, assim, no tom mesmo de arejar a conversa, sabe? Não foi num tom assim de um polêmico querendo criar. Não, foi uma pergunta para arejar. Né? E aí eu falei assim, olha, eu acho que aqui é uma universidade, como universidade esse é um ambiente interessado no diálogo, né? E aí eu perguntei para as pessoas na sala de aula se eles conheciam o nome de um cientista chamado Francis Collins. Né? E aí muita gente ficou intrigada com a pergunta, porque naquele contexto ninguém conhecia. E aí eu expliquei que era o Francis Collins. Falei, o Francis Collins foi um dos responsáveis pelo projeto Genoma, que foi um projeto gigantesco. Quando eu falei projeto Genoma, algumas pessoas já se identificaram. Falaram, não, eu sei o que você está falando agora. Falei, um projeto de mapeamento do genoma humano, foi um trabalho da biogenética gigantesco. E eu falei assim, para quem não sabe, o Francis Collins foi o responsável pela gestão da pandemia durante a pandemia de Covid aqui no global, né, nos Estados Unidos especificamente. E aí eu falei assim, pois então, vocês estão falando aí que cristãos são anti-ciência, o Francis Collins é cristão. E não é apenas cristão, ele é evangélico, para ser mais específico. E aí o pessoal tomou um grande susto, assim, e aí eles perceberam que esse universo da ciência com cristãos é mais complexo do que as pessoas podem imaginar. Então imagine se o seu aluno é preparado, né, com esse tipo de ferramenta, dele ter repertório cultural, científico, né, para ele interagir nesse universo sem entrar nesse universo com medo, ou se sentindo reprimido, ou ameaçado. Ao contrário, ele está equipado para fazer ciência como gente grande, como a gente fala. Né? Eu acho que esse é a grande estratégia pedagógica, didática e teológica da coleção Ciência e Sapiência. Muito bom. E para a gente resumir um pouco do que a gente falou até agora, assim, que orientações você traria para esses professores de como preparar esses jovens, esses alunos, independente da disciplina que talvez esteja, né, na mão desse professor, para a universidade? Como que o professor pode integrar um pouquinho dessas coisas que a gente falou aqui com a sua aula? Né? Porque às vezes ele fala assim, tá, mas como que eu vou fazer isso na prática? O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que perceber? Muito bom. Então, primeiro eu acho que o professor, eu sempre digo isso, nas capacitações, nos cursos da BC2 que eu dou, né, eu sempre falo para o professor o seguinte, que o professor ele precisa ser, acima de tudo, alguém que ele tem que dominar a temática, a disciplina que ele trabalha. Então, primeiro ele tem que amar aquilo. Então, ele é professor de matemática, ele tem que transpirar matemática. Ele é professor de biologia, ele tem que transpirar biologia. Mas ele tem que fazer isso de uma maneira que o aluno consiga perceber, como você, professor, percebe, que aquele tema é um tema que tem relação com Deus, que tem uma dignidade divina, que Deus
forneceu, vou dar o exemplo da matemática, regularidades matemáticas, né? Eu sempre cito o exemplo de um cientista cristão, que foi um matemático cristão, que inclusive ele foi presidente da Associação Americana de Matemática, né? Que é o Francis Su. Escreveu um livro em inglês, que o título em português seria Matemática para o Florescimento Humano. E ele, no livro inteiro, ele fala da matemática de uma perspectiva tão inovadora, tão rica. E para você ter uma ideia, cada capítulo do livro, Vanessa, ele está trocando cartas com um presidiário. Nossa. E ele coloca essa carta na íntegra no início de cada capítulo. E a ideia dele é o seguinte, ele está ensinando matemática avançada para um presidiário. E o presidiário está sendo reabilitado dentro da cadeia com as cartas que ele troca. Veja que coisa fascinante. E a gente nunca tem uma relação assim com a matemática. A gente não aprendeu matemática assim. Amar a matemática, não tá né? Entendendo? Amar o conhecimento. E ver a dignidade, a beleza que existe na regularidade dos números, como os números primos são intrigantes, como a matemática é fascinante, os padrões matemáticos, né? Então observe que quando um professor ele é cristão e ele tem acesso a esse tipo de ferramenta, ele vai olhar para a ciência, vai olhar para as ciências formais, vai olhar para as ciências humanas, numa perspectiva em que ele vai abrir janelas de transcendência, como a gente fala. Ele abrir janelas de transcendência significa usar essas ferramentas para provocar no aluno um olhar que transcende aquela coisa materialista, aquela relação materialista com os conteúdos. Não, existe beleza nisso, beleza, bondade, verdade. Então, quando você explora essas virtudes, você explora esses transcendentais, você conduz o seu aluno numa percepção rica dessas ciências. De novo, ele não precisa ver a ciência como uma ameaça. E como você sempre fala, né, o professor como mediador de sentido. Isso. Então, independente da disciplina, do assunto ali, aquele assunto tem a ver com a realidade. Total. Então, o professor pode ser esse mediador que vai ajudar o aluno não só a aprender aquela lição para passar numa prova ou numa avaliação formal, né? Mas para aquilo se tornar parte da sua realidade, né? Na vida prática, né? Não, ainda tem mais, assim, olha que coisa curiosa. Ô Vanessa, a gente está falando aqui, veja bem, a gente está falando aqui de, tá bom, a gente está falando para educadores cristãos e tal, mas o que está acontecendo aqui se a gente for olhar em termos do dia a dia da sala de aula e do ensino? Não é exatamente aquilo que um professor, mesmo não cristão, deseja para o seu aluno? O que ele deseja para o seu aluno quando ele ensina matemática, ensina ciências? Claro, ele às vezes está sob pressão do mercado, a exigência do Enem, mas no fundo, se ele ama aquilo que ele ensina, ele quer que o aluno tenha a experiência que ele tem com aquele conteúdo. Ele quer que o aluno tenha mesmo o fascínio que ele tem com aquele conteúdo. E olha que legal, nesse sentido, a tradição cristã está fornecendo justamente os pré-requisitos para que o aluno tenha uma experiência enriquecida com o conteúdo. Não é simplesmente assim, você está usando a disciplina. Eu já vi muito conteúdo de ensino cristão, e aqui eu não quero fazer uma crítica antiética, eu estou só constatando um fato, né? É que muito conteúdo, quando você vende um conteúdo para uma rede cristã, você fala, não, é um conteúdo de educação cristã de matemática. Às vezes o quê? É um versículo bíblico que a pessoa põe ali do lado, associando matemática com a Bíblia. Não, isso não é suficiente. É necessário que o nosso aluno entenda que o que a gente fornece em termos de material, o professor, a escola cristã entenda que o que a gente fornece é muito mais do que isso. Não é simplesmente colocar um versículo bíblico. É ele entender que existe, sim, gente cristã produzindo ciência séria como cristãos e o cristianismo deles ressoa por meio do que eles produzem em termos científicos. E é possível a gente levar isso para o nosso aluno na nossa escola confessional. Exatamente. Que Deus é senhor daquele conhecimento que está sendo aprendido. Exatamente. Que ao ele aprender aqueles conteúdos, ele também está aprendendo sobre a realidade e mais sobre o criador dessa realidade. Exatamente. Que ao ele se engajar numa carreira, depois quando ele entrar na universidade, ele está fazendo isso com Deus, conduzindo, sustentando, né? Então, são várias camadas de conhecimento, né? Que com essa visão, o professor vai ter mais recursos para desenvolver isso nos seus alunos, né? Muito bom. Uma curiosidade aqui, engraçada. Acho que, não sei, né? Eu nem sei se eu te contei isso. Até a 5ª série, eu queria ser professora de matemática. Porque eu gostava... Essa eu não sabia, Vanessa. Pois é, eu acho que eu nunca contei isso em público. Eu gostava tanto de matemática, sabe? Da lógica, do raciocínio matemático. Só que a minha experiência era com professoras desmotivadas. Às vezes a sensação que a gente tinha aquela professora chata, emburrada, fechada, né? Antigamente os professores eram mais rígidos também, né? E aí, na minha cabeça, né, de criança, eu queria ser professora de matemática porque eu ia ensinar matemática com amor para os alunos gostarem de matemática. Porque a matemática era uma área tão fantástica
Só que os professores que eu tive deixaram a experiência ruim e eu via que os meus amigos, os meus colegas não gostavam de matemática por causa da experiência. Perfeito. Não por causa da matemática. Exatamente. Isso é muito comum, Vanessa. É engraçado isso. Não, né? eu tive uma experiência muito parecida com a sua, viu? Eu me lembro que eu olhava para matemática, assim, eu fui para as humanas, né? Mas eu olhava para matemática como... É engraçado, ficou do mesmo jeito que eu olhava quando eu li a primeira vez a Bíblia em hebraico. Quando eu li a primeira vez a Bíblia em hebraico, eu fiquei tão assim... Eu fiquei tão intrigado, sabe? Falei, não, cara, isso aqui, é possível ler isso aqui? E isso aqui foi a língua original que a Bíblia foi preservada. Aquilo gera um fascínio. Sim. Você quer estudar para decriptografar aquilo. A matemática, ela tem uma elegância. Então, quando você olha para a matemática nessa perspectiva, você fala assim, eu vi isso na escola, cara, tem alguma coisa muito legal na matemática que nenhum professor consegue me contar. Porque você fica aprendendo técnica, né? Uhum. Técnica de como, sei lá, como você descobrir qual o número oculto, detectar uma variável, você decora um monte de fórmula. Poxa, mas o delta é lindo, entendeu? Você olhar para como um gráfico se comporta no plano cartesiano é uma coisa bonita. Tem beleza nisso, né? Mas de novo, é quando a gente esquece que a função do professor é ser um mediador de sentido, como você descreveu, e que ele tem um papel de abrir janelas de transcendência para o aluno num mundo cada vez mais secularizado. Muitos professores cristãos que estão nos assistindo agora, às vezes se perdem nisso, porque eles mesmos já têm uma relação mais secularizada com o conteúdo e perderam essa capacidade de mudar a perspectiva e redimir essas disciplinas. Aí é redenção mesmo, né? Porque é redenção no sentido de resgatar essas disciplinas e colocá-las a serviço de Deus. E eu gosto sempre de frisar que por que um cristão trabalha, estuda, a gente sabe disso, não é para ganhar dinheiro e ser feliz, né? A gente trabalha e estuda porque isso envolve a glória de Deus no mundo e envolve o bem do próximo. Então você tem que se perguntar de que maneira Deus está sendo exibido pelo meu trabalho docente e de que maneira eu posso orientar o meu aluno para que ele tenha experiências significativas que glorificam a Deus e que beneficiam o próximo e ele mesmo nessa jornada, enriqueça a vida dele no sentido mais profundo do termo, né? Eu acho que fica... Para os nossos professores é justamente esse desafio. Né? Pois é, e não é por acaso que os professores têm esse impacto, essa influência tão grande nos alunos. E muitos acabam escolhendo até o curso que eles vão fazer na universidade por causa que aquele professor daquela disciplina o influenciou tanto. Aí por isso ele escolheu biologia, porque o professor de biologia foi muito impactante na vida dele. Ou ele vai escolher letras, porque a professora de português causou um impacto muito grande na hora de aprender sobre isso. Então, tudo isso está presente, né, em sala de aula, quando o professor desenvolve essa relação. Né? Exatamente. Que é muito rica. É muito. E que nós gostaríamos justamente de encorajar os professores que estão aqui nos ouvindo. Porque eu sei que tem muitos desafios, as escolas têm grandes desafios no dia a dia. Há uma pressão grande por completar a ementa, passar todo o currículo, né, número de aulas, número de horas e tudo mais. Mas você, como professor e professora cristãos, vocês têm nas mãos... essa visão da realidade e esse relacionamento com Deus conduzindo e sustentando vocês na sua prática como professores docentes, né? E nós gostaríamos justamente de enriquecer isso trazendo ferramentas que foram desenhadas nesse material, que tem temas, que tem exemplos de autores, né, cientistas cristãos, como o Igor falou, que tem estratégias relacionadas com formação de virtudes, que tem sugestões de debates e de exercícios para serem feitos em sala de aula, justamente para te dar ferramentas para você preparar esses jovens com mais intencionalidade para a universidade. Que eu acho que esse é um ponto importante também para destacar, né, Igor? Ao invés de simplesmente completar o currículo daquela disciplina, daquela aula, é você ser mais intencional na hora de tocar em alguns pontos e estratégias com seus alunos, pensando em formar esses jovens para a universidade. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto crítico, assim. A gente às vezes não imagina, porque a gente fica tão restrito a resultados em exames nacionais, em prova e tal. Essa crítica, antiga crítica, mas ela é importante, né? Que a gente se esquece de que esse jovem que está sob a nossa responsabilidade, ele vai entrar no universo em que ele vai ter que lidar com bibliografia, ele vai ter que lidar com laboratório, ele vai ter que lidar com metodologia, com os rigores da ciência. Ele vai ter que fazer leituras avançadas sobre diversos temas. No mínimo, ele vai ter que aprender e dominar um idioma ou dois, dependendo de para onde ele vai caminhar em termos acadêmicos. Ele vai conhecer um universo muito grande, e um universo que é grande ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo ele é especializado, né? Porque a especialização é parte dessa tarefa. E mais, ele vai olhar para a ciência e vai descobrir que o empreendimento científico não é um empreendimento individual.
né? A gente sabe do que é um peer review, né? O que é essa pesquisa baseada em pares, em que você tem colegas que estão testando coisas, você vai lá e testa, você sugere uma hipótese e você testa a hipótese. Então tem uma série de exercícios cognitivos e intelectuais que são exigidos e que às vezes o professor esquece que esse aluno vai encarar esse universo em breve. Né? Então você equipá-lo para que ele encare a universidade, encare a vida acadêmica com seus rigores agora no ensino médio, porque esse, na verdade, é o projeto do ensino médio, até em termos de lei, é preparar esse aluno para o universo acadêmico, né, e profissional. Agora, imagine se a gente tem uma ferramenta, né, em que o aluno tem contato com esse mundo da ciência, que é um mundo fascinante. A gente precisa encorajar os nossos professores a falar isso para os seus alunos. É um universo muito fascinante. Muita gente já andou e trilhou esse caminho antes da gente. Eu costumo dizer que na ciência ou na academia, quem é acadêmico, quem faz pesquisa, como eu faço pesquisa hoje, eu falo assim, a gente só consegue enxergar mais longe porque a gente está sobre ombros de gigantes. Exatamente. Né? Então, agora imagine, você não apenas enxergar mais longe, você enxergar a glória de Deus no que você faz. Então você não está só sobre ombros de gigantes, está sobre o ombro da glória de Deus, né? Você está sobre quem Deus é e Deus está te empurrando. E Ele está te conduzindo, nesse processo. Perfeito, para você perceber as coisas numa outra perspectiva. Né? Eu costumo dizer que Deus dá tridimensionalidade para as coisas, dá profundidade. Né? Então, é por aí. Pois é, gente. Os professores que estão nos acompanhando aqui têm nas mãos esse grande desafio, mas também essa grande oportunidade, né? E para enriquecer mais essa nossa conversa aqui ainda, nós convidamos 2 professores que estão utilizando o material do programa Ciência e Sapiência em suas escolas, para trazerem um pouquinho também do testemunho e da forma como eles têm utilizado esse material para preparar esses jovens, né, para a universidade. O primeiro é o professor Bruno Nascimento, da Escola Cidade Viva de João Pessoa, na Paraíba. Já é o 2º ano que ele utiliza esse material, ele é o professor dessa disciplina e conduz, né, os alunos através desse material, trabalhando essas questões, e ele vai compartilhar com a gente um pouquinho do seu testemunho, de como ele incorporou esses materiais, os volumes, e um pouco de como ele percebe que esse material tem contribuído para preparar esses jovens também para a universidade. Eu queria começar dando boa noite, né, me apresentando rapidamente, porque meu objetivo aqui é falar sobre minha experiência na aplicação desse material aqui, tá? Do Ciência e Sapiência. Rapidamente, eu queria me apresentar rapidamente a escola que eu aplico esse material, falar um pouco do contexto, né? De como é que a gente faz a aplicação desse material, para vocês entenderem aí, tá? Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou professor de filosofia de uma importante escola aqui da Paraíba, a Escola Internacional Cidade Viva, que ela é uma escola de referência aqui na nossa região. Ela é uma escola cristã. Sou também professor da Faculdade Internacional Cidade Viva, do curso de Teologia, na disciplina de Filosofia da Religião. E minha formação é em Filosofia, né? Tenho minha licenciatura em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília e tenho meu doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? E sou professor de filosofia desde lá no Cidade Viva, desde 2018, mais ou menos, tá? E assim, falando um pouco da minha experiência, quem é professor de filosofia aí vai concordar comigo no que eu vou falar agora, tá? Você tem aquela aula de filosofia, que é uma vez por semana, 45 minutos ou 50 minutos, depende aí do tempo da aula. Você tem um conteúdo para cumprir, né? E filosofia é aquela disciplina que ela toca em questões importantes relativas à ética, relativas à política, relativas a questões metafísicas, por exemplo, se Deus existe, ou então questões de teoria do conhecimento, por exemplo, como é que se dá as relações entre ciência e religião. Nas aulas, geralmente, essas são questões que são tratadas em aula, né? Então a gente expõe ali o pensamento de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de Platão, Aristóteles, Descartes, como foi que deu uma virada ali no iluminismo e por aí vai. E os alunos traziam muitas questões para a sala de aula. Por quê? Porque os alunos eles estão muito conectados, eles estão significativamente ligados. Então existe meio que como se fosse uma respiração, um certo imaginário
que perpassa os alunos sobre várias coisas que envolvem fé, ciência, espiritualidade. Os alunos são informados e formados muito sobre isso na internet. Os alunos estão muito ligados em TikTok, estão muito ligados em podcast, estão muito ligados em seriados que lidam e que abordam essas questões, né? Quantas vezes já teve alunos, professor, o senhor já viu o Pequeno Sheldon? Eu ainda não vi essa série, mas eles dizem que traz questões sobre relações que envolvem a existência de Deus, fé, razão, etc. Tá? Então, assim, as aulas de filosofia, geralmente, dado o tempo que a gente tem e o conteúdo que precisa cumprir, é um desafio ainda lidar com essas questões. Por isso que, quando surgiu a oportunidade de primeiro ter a possibilidade de um itinerário formativo para você aprofundar determinadas coisas que não era possível ter esse aprofundamento, e depois, quando especificamente a minha coordenadora veio falar comigo para a gente ter um itinerário formativo para ver a possibilidade de aplicar esse material, eu fiquei muito empolgado, porque eu sabia que aquelas questões que os alunos traziam em sala de aula, a gente poderia explorar de forma bem melhor, né? De forma bem mais aprofundada, para aprofundar mais e melhor, agora no itinerário, tá? No itinerário formativo. Então, como eu disse para vocês, os alunos estão muito conectados. Lá no Cidade Viva, a gente aplica esse material nas quintas-feiras à tarde. Cidade Viva é uma escola que funciona em tempo integral. Então, nas quintas-feiras, tem ali um momento, uma aula, que a gente separa, 45 minutos, para aplicar no primeiro ano, uma turma, e no segundo e terceiro ano, outra turma, tá? A gente aplica no segundo e terceiro ano porque ano passado a gente aplicou o mesmo material quando eles eram primeiro e segundo, a gente não aplicou no terceiro. Aí esse ano a gente juntou segundo e terceiro porque eles já viram o material do ano passado e com eles a gente dá uma continuidade, e tem a turma do primeiro ano que está entrando agora, que está vendo esse material agora, né? Tem sido muito enriquecedor. Tenho depoimentos dos meus alunos, por exemplo, eu tenho uma aluna que a Laís, que ela diz, eu fico esperando a quinta-feira de tarde para assistir o itinerário, para a gente acompanhar o itinerário. E por que ela diz isso, né? Porque geralmente o material do Ciência e Sapiência, ele dá a oportunidade da gente explorar com mais profundidade justamente aqueles tópicos que os alunos veem e que, de alguma forma, como eu disse, os alunos eles são meio que formados pela internet. Então, nisso, eles trazem muitas questões. Meus alunos, eles acompanham, estão ali ligados nos debates que acontecem em podcast ou em debates que acontecem nas redes sociais. Os alunos estão ligados nesse tipo de coisa. E eles trazem esse tipo de coisa para a sala de aula, esse tipo de debate. E qual é o lugar por excelência em que a gente está debatendo essas questões? É no itinerário. Na minha experiência específica, como é que funciona a aplicação do itinerário? Geralmente, eu transformo numa aula tradicional, que acaba não virando uma aula tradicional, ou seja, tem um tópico, né? Você tem aqui os capítulos que são muito interessantes. Por exemplo, uma aula que os alunos gostaram muito foi a terceira, né? O que é conhecimento? Sempre os alunos gostam dessa aula onde tem ali uma distinção entre a diferença entre conhecimento e mera crença verdadeira, conhecimento e acertar por sorte. Quando é que a gente pode dizer que eu sei ou eu conheço? Aí geralmente é levantado a questão. Então, será que é possível dizer eu sei que Deus existe? Ou Deus é só um palpite? Ou é só uma crença que a gente está apostando que existe? Esse é o tipo de discussão que os alunos trazem. E é muito interessante porque, assim, eu tenho minha formação nessa área, né? Mas eu fico muito impressionado como os alunos ecoam ou reverberam coisas que eles escutam ali na internet, no espaço público. Eles reverberam e trazem para a sala de aula. Então a gente teve debates muito interessantes, por exemplo, nesse capítulo aí, o que é conhecimento? A revelação geral de Deus, a revelação especial. Como Deus é o fundamento dos vários tipos do conhecimento. Como a gente não pode ser reducionista. E aí a aula,
acaba virando um grande debate. Eu começo, digamos assim, com a aula tradicional, mas quando eu vou levantando as questões, quando a gente vai apontando as questões, quando a gente vai seguindo uma coisa ou outra do material, o material é muito rico, sugere vídeos, sugere músicas, sugere imagens, coisas que geralmente eu trago para os alunos, mas a parte principal é o debate que o material gera. É tanto que os alunos, por incrível que pareça, eles não gostam de assistir alguma coisa mais longa, porque eles querem discutir e debater aquilo que a gente está apresentando. Discutir e debater a partir daquilo que eles estão pensando. Porque essas dúvidas aparecem e vêm, não sei, eu acho que devido à idade deles ali, nas minhas turmas do ensino médio, eles enxergam filosofia como um lugar onde eles podem pensar, geralmente, aquelas questões, né? Tem uma coisa muito interessante, porque o aluno está se preparando para ir para a universidade, né? E esse material, ele vai ajudar muito, não somente em termos assim do conteúdo, o que pensar, mas assim, em termos de forma, como pensar questões que envolvem relações, por exemplo, entre ciências e religião. Então, por exemplo, aqui no material tem uma aula muito bacana, queria pegar o material 2, tá? Que é, por exemplo, modelos de interação entre ciência e religião. E aí, geralmente, um modelo muito comum é o modelo de conflito. Ciência está em conflito com religião. Mas o material aqui do Ciência e Sapiência vai pegar outros modelos para mostrar assim, ó, esse não é o único modo da gente interagir, conectar, de que ciência e religião se relacionam. Existem também outros modos, existem também outras formas. Ciência e religião podem dialogar, podem também ciência e religião estarem independentes um do outro, ou ciência e religião podem se integrar, enfim. O material do Ciência e Sapiência, ele dá um background para que o aluno ele possa pensar relações, por exemplo, entre ciência e religião, entre fé e razão, entre espiritualidade e o mundo contemporâneo e conhecimento, entre o que a fé cristã tem a ver, por exemplo, com fake news, teorias da conspiração, como é que o cristão deveria ver isso, enxergar isso, tal. Então, o material nos fornece um modo de pensar essas questões. Isso é importante porque, geralmente, como é um modo de pensar essas questões? É formado, como eu falei desde o começo, eu bato muito nessa tecla porque eu observo na minha experiência com os alunos, tá? Formado fortemente pelas redes sociais. Então, aquilo que os alunos pensam sobre fé e razão, ciência e religião, é aquilo que eles viram ali num videozinho do TikTok, num debate, num podcast, etc. Então, esse material, ele ajuda e contribui para que consiga fornecer um repertório para que o aluno consiga lidar e pensar melhor essas questões, para que quando ele chegue na universidade, ele consiga dialogar melhor o campo de conhecimento, aquilo que ele está estudando, com a espiritualidade cristã, tá? Eu falei em enfatizar ciência e religião porque são das questões que os alunos mais trazem, tá? Mas geralmente o material aqui lida também com outras questões, por exemplo, questões relativas às ciências humanas, questões relativas a conhecimento social, ou seja, como é que as comunidades moldam a questão do conhecimento, etc. Qual é o papel, por exemplo, do conhecimento na era digital? Tudo isso é trazido aqui por esse material, tá? Basicamente é isso. Eu espero aí ter ajudado, contribuído. É um material que vale muito a pena e eu tenho certeza que vai ser algo assim muito enriquecedor, tanto para a vida dos alunos, né, quanto para os debates em sala de aula, nos itinerários formativos, nas aulas de filosofia, etc. Tá? Deus os abençoe. Pois é, esse vídeo do professor Bruno é muito importante, muito enriquecedor. Muito obrigada, Bruno, pela parceria aí com a gente. A gente fica muito feliz também de tudo isso que você trouxe, todo esse feedback. Nos encoraja bastante saber disso, esses relatos que você trouxe. E eu quero até aproveitar e pedir para o Igor mostrar um pouquinho do material, das sessões, da estrutura, né? Sabe que o Bruno citou algumas coisas, mas eu acho que vai ficar um pouco mais claro. É muito importante a gente ouvir um relato como o do Bruno, né, como professor, porque isso aproxima, né, as pessoas da realidade, da prática, de como
o material funciona na prática, né? Isso mesmo. Quando nós elaboramos esse material, Vanessa, a gente pensou muito numa estrutura que pudesse conduzir o aluno de forma progressiva dentro de temas específicos. Então, vou dar um exemplo aqui, nosso volume 1, por exemplo, que é a nossa primeiro volume, né, da coleção Ciência e Sapiência, que fala sobre formas de conhecimento. A gente trabalha os temas assim, né? Então, por exemplo, a primeira unidade fala sobre ser é conhecer, Deus e o impulso pelo conhecimento. Depois fala sobre o encontro com a realidade de Deus, o que é o conhecimento, os tipos de conhecimento, virtudes e habilidades intelectuais. A gente trabalha os 2 livros de Deus, revelação geral, revelação especial, conhecimento na era digital, então tem temas muito atuais, né? A gente trabalha sobre teologia natural, sobre conhecimento social, fake news, teorias da conspiração. Muito importante. Né, que é importantíssimo, né? E a gente trabalha, inclusive, o Ciência e Sapiência, a relação dele com o seu vestibular, com o seu processo seletivo. Olha que coisa legal. E aí, quando você entra na estrutura do material, o material você tem, ele começa com uma grande questão, são questões que a gente costuma dizer, são grandes questões em relação à vida humana. Então, qual é a pergunta que está por trás, a grande pergunta que está por trás dessa unidade? O que ela orienta? E isso até é interessante, Sim, né? Porque claro. ao invés de chegar e simplesmente já jogar o conteúdo para o aluno, você desperta a curiosidade dele com uma Perfeito. pergunta. Uma grande e pergunta. depois você traz como aquele conteúdo responde essa pergunta. Exatamente, né? essa é a ideia. E a gente começa jogando esse problema, né? E a gente vem no Pense Mais. O Pense Mais é uma sessão importante porque ela vai tratar justamente de pensadores que são considerados estratégicos ou pensadores que nós consideramos indispensáveis no tratamento daquela questão. Então, vou dar um exemplo, a gente trabalha aqui Deus e o impulso pelo conhecimento. A gente trouxe aqui a história de Agostinho de Hipona, Aurélio Agostinho de Hipona, onde a gente trabalha a importância do pensamento de Agostinho no tratamento dessa questão. Então, a gente já traz um personagem cristão importante. E nessa sessão é que vão entrar os cientistas, exemplos de pensadores cristãos. Filósofos cristãos, teólogos, pensadores cristãos de relevância para a grande questão. Ótimo. Depois a gente vem no Se Liga. Nessa sessão especificamente, a gente traz um tema da atualidade. Por exemplo, aqui a gente está com a matéria de 2022, o lançamento do James Webb. Né, a importância que o James Webb teve para a astronomia, para a cosmologia recente, e como isso tem relação com a inquietação humana por conhecimento. Olha que legal, né? Então a gente, claro, a gente tem um pé na história, um pé numa questão existencial, então observe, tem um pé na filosofia, na história e na atualidade. E aí a gente depois entra numa sessão de aprofundamento da temática. Geralmente é o excerto de um livro acadêmico, de um artigo científico, e a gente faz perguntas, em todas essas sessões tem perguntas que guiam o nosso aluno na leitura desse texto mais profundo, é o Pense Mais. Essa sessão, inclusive, já treina para esse exercício que vai desenvolver na vida acadêmica. Essa né? que é a ideia. A ideia é porque muito do trabalho científico é um trabalho baseado em perguntas, né? E a gente tenta guiar o aluno com o professor, mediando essas questões, na leitura aprofundada. A gente tem uma sessão importante, penúltima sessão de cada unidade, que se chama Virtuose. Essa é uma sessão muito estratégica, porque ao longo de todo o programa Ciência e Sapiência, nós estamos muito interessados em formar aquilo que nós chamamos de virtudes intelectuais, que nós vamos conversar na nossa próxima imersão, né? Que é um tema muito importante. Então, a gente sempre explora uma virtude intelectual ou algumas virtudes intelectuais que são essenciais para o nosso aprendiz lidar de forma responsável com o conhecimento. De novo, com perguntas guias, com atividades, né, para estimular a formação dessas virtudes intelectuais. E, finalmente, a sessão termina com curta essa. Aqui é o momento mais relax, mas, claro, de consolidação do conhecimento do nosso aluno, em que a gente sugere com QR Code, ele vai acessar, ou ele vai ter algum tipo de artefato cultural, ou ele vai ter acesso a uma música, ou ele vai ter acesso a um vídeo, uma sugestão de filme, de livro, literatura, ou uma obra de arte. A ideia é justamente o aluno ter algum tipo de contato com algum tipo de artefato de apreciação estética, beleza e cultura, que aprofunde a temática daquela unidade. Muito bom. Isso é muito importante, gente, para vocês conhecerem um pouquinho das estratégias e das ferramentas, né, que estão presentes nesse material e que o professor Bruno ali citou algumas. Bom, o nosso segundo convidado é o professor Leonardo Rodrigues, do Colégio CEBIC, de Caraguatatuba, São Paulo. Ele também vai trazer um breve relato de como está sendo a sua experiência com o uso do material. Olá, eu me chamo Leonardo Rodrigues, sou professor no Colégio Batista Internacional Confessional, no litoral norte de São Paulo, na cidade de Caraguatatuba. E esse ano nós iniciamos no ensino médio a aula de princípios cristãos e adotamos o material da ABC2, a apostila Ciência e Sapiência.
Era uma expectativa nossa, da coordenação, e se confirmou toda essa expectativa de maneira positiva ao ver o desenvolvimento do trabalho com os alunos, porque o interessante foi perceber que, apesar da escola ser confessional, nem todos os alunos são cristãos. E os alunos cristãos também tinham alguma dificuldade de poder perceber que poderiam desenvolver a sua parte intelectual sem se divorciar da sua fé. Eles tinham até um certo preconceito com isso. Muitos até nem cogitavam poder unir a academia, filosofia, ciências, numa discussão sobre fé, espiritualidade, cristianismo. E a apostila Ciência e Sapiência, ela vem unir o que aparentemente são esses dois mundos. E isso é novo. Há relatos de alunos que ficaram pensando no material e durante as conversas de aula, nas férias. Interessante que na volta das férias de julho, na primeira semana, um aluno veio me procurar, querendo conversar muito comigo. E ele falou o seguinte: professor, eu fiquei as férias inteiras pensando sobre a nossa última aula, a discussão sobre tudo ter surgido espontaneamente, sem qualquer sentido ou intenção. E aí eu perguntei, mas por que você ficou pensando? Por que isso tomou seu tempo de férias, né? E ele respondeu que, se isso for verdade, não é a fé que não tem sentido. É essa alegação de que tudo que nós vivemos e desfrutamos não tem razão de ser. E justamente a fé cristã me trouxe modos de perceber sentido e propósito na vida. Eu achei interessante. Primeiro, um aluno ter investido o seu tempo de férias pensando nisso e como a aula ganhou uma dinâmica para além da sala de aula. Foi acompanhando os seus pensamentos na sua vida pessoal. E isso é um dos relatos do que nós conseguimos perceber com o trabalho da apostila Ciência e Sapiência. Não só apresentar aos alunos habilidades e virtudes intelectuais, como afirmar que nós não precisamos separar a palavra intelectualidade da fé cristã e ensinar para os alunos que nós podemos ter uma fé que pensa e uma razão que sente. E isso o material da ABC2 nos ajudou muito. Eu parabenizo toda a associação, que continue assim, e espero que cada vez mais a nossa parceria possa continuar. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Leonardo. É sempre encorajador, né, a gente ouvir esses relatos, e especialmente que os alunos ficaram pensando nos conteúdos do material nas férias. Que professor não gostaria disso? Que com certeza, com tá certeza. de férias, não está em aula, mas os alunos estão lá pensando, estão isso. processando aqueles conteúdos que foram tratados, né, nesse assunto. Então isso é legal mesmo. E é justamente isso que a gente deseja trazer. Atualidades que se conectem de forma aprofundada com os temas de ciência que estão sendo abordados ali em várias áreas, tanto de humanas, tecnológicas, exatas, quanto uma cosmovisão cristã, uma visão da realidade pautada nessa relação com Deus. E que gere essas perguntas, né? Poxa, mas então Deus é mais real do que eu imaginava. Então, fortalece muito a fé dos alunos. Isso é, inclusive, um feedback que eu sempre recebo dos professores, que os debates em sala de aula, e muitas dessas escolas cristãs, não têm somente famílias cristãs, né? Uhum. Muitos pais acabam escolhendo essas escolas por causa da credibilidade, Sim. dos seus valores, mesmo que a família não seja cristã. Então, esses debates proporcionados pelo uso do material têm gerado grande oportunidade para os professores evangelizarem esses meninos e fazerem isso com essa integralidade que você falou, sabe, Igor? Trazendo questões reais e temas atuais com essa visão da existência de Deus e de como Deus está presente ali naquelas temáticas e naqueles assuntos, sabe? Sustentando a estrutura da realidade. Perfeito. E isso é muito enriquecedor também, demais, né? demais. Quando o professor consegue... assim, eu brinco. Toda vez que você está dando aula, todo mundo que deu uma boa aula, que tem uma experiência de dar uma boa aula e tudo, eu já tive vários momentos em que eu estava lecionando e que eu entrei num tema profundo e eu vi que os alunos estavam comigo e a gente percebia, eu vi que os meus alunos, mesmo os não cristãos, percebiam uma presença divina naquele momento.
E todo mundo que é professor cristão, que já lecionou e tem essa preocupação, sabe o que eu estou falando aqui. Deus, de alguma forma, eu gosto sempre de frisar aquela visão do Kuyper, quando o Kuyper dizia que ele tinha uma teologia do Espírito Santo muito grande, em que ele herdou de João Calvino, que é a ideia de que o Espírito Santo ele não é apenas... Porque a gente pensa muito no Espírito Santo assim, o Espírito Santo está agindo no cristão para converter ele, para regenerá-lo, é claro, óbvio, mas a gente esquece que tudo que tem vida no mundo, todo conhecimento legítimo no mundo só é possível por operação externa do Espírito. Exatamente. O Espírito tem uma operação especial, em que ele desperta, regenera o coração pecador para ser filho de Deus. Existe uma atuação do Espírito que é geral, ela é comum, a gente chama de graça comum, que é uma atuação do Espírito para manter a vida na criação. Então, quando alguém faz uma ciência bem feita, ele pode ser ateu, mas essa glória é de Deus, entendeu? Essa glória é de Deus. Então, puxa, o que está por trás movendo um cientista ali no microscópio? Ele descobre a cura para uma doença grave. Né? Eu participei de uma semana, recentemente, um curso de inverno de neurociências no ICB, aqui na UFMG, né? Que é o pessoal que trabalha com ciências biológicas. Eu fiquei maravilhado, né? Porque são descrições no nível molecular, de como os neurônios conversam com neurônios e toda a troca química, tem toda uma engenharia divina por trás daquele processo, né? E você olha para aquilo e você fica fascinado, porque você fala assim, meu Deus, como é que pode? Isso aqui é um negócio tão pequeno e é tão rico, tão bem desenhado, né? Então não tem como você não se espantar com isso e não se maravilhar como Deus tem dado sabedoria, habilidade, competências para que a ciência avance e compreenda coisas como essas, né, que Deus colocou lá nesse mundo. É fascinante você pensar que Deus formou o mundo de uma maneira que ele é um livro a ser lido. E esse livro, ele tem incontáveis camadas de compreensão, né? Como você falou, é um encontro com a realidade que Deus forjou, né? E ele quer se revelar para nós, né? Claro. Ele quer que a gente conheça essa realidade. E a gente foi equipado para isso, né? Isso que eu acho incrível, Exatamente. assim, porque Deus não nos criou de uma forma que a gente já soubesse tudo de uma vez, e de uma vez por todas. Perfeito. Ele nos conduz nesse processo de conhecimento que é a vida toda. Exatamente. Mas aonde a gente estrutura isso, né, numa escola, numa universidade, em estruturas formais Perfeito. e informais de ensino, mas tudo isso fazendo parte dessa grande... Exatamente. Desse grande desejo de Deus, que Ele Isso quer aí. que nós conheçamos a Ele Exatamente. e conheçamos a realidade que Ele criou em todas essas áreas, né? Perfeito. A gente divide para fins pedagógicos, Claro. né? E tem essa tendência de uma super especialização, como Exatamente. você falou. Mas as leis da física, as leis da matemática, da química, a biologia, a estrutura da linguagem, tudo isso são obras de Deus. É obra de Deus. E é maravilhoso a gente poder se engajar nesse processo de conhecer, Exatamente. conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a realidade que Ele criou, conhecendo mais a nós mesmos também, né? Exatamente isso, Vanessa. Exatamente. Pois é. Enfim, e tudo isso a gente tentou estruturar e organizar para trazer para vocês, como professores, para as escolas, nesse material do programa Ciência e Sapiência. Fica aqui o nosso convite para que você conheça mais sobre esse programa. Se você ainda não está participando, entre no nosso grupo do WhatsApp. Lá vai ser um canal para a gente conversar mais sobre as dúvidas, comentários que vocês tiverem sobre a sua prática pedagógica como professor e também para conhecer mais sobre o material. Inclusive, a gente está à disposição para agendar uma reunião online, para conversar com a diretoria, né, a gestão da escola, para conhecer mais o material e saber como a gente pode ajudá-lo no seu contexto, na sua escola. Enfim, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, nos acompanhando ao longo dessa imersão. O Igor já deu um spoiler, que vai vir uma outra imersão aí para a gente falar um pouquinho mais especificamente sobre as virtudes intelectuais, então aguardem mais informações sobre isso. E eu gostaria de encorajá-los nessa missão aonde vocês estão, na escola que você está, no lugar que você está, para você continuar nessa jornada como professor, professora, tendo essas ferramentas para te equipar, te preparar para conduzir esses jovens para a vida universitária. Fica aqui o nosso convite e nós estamos à disposição para te ajudar nisso, no que a gente puder também. Muito bom. Uma última palavra. Eu quero Igor? mandar um abraço para todos os meus irmãos e irmãs que estão aí encarando a escola como contexto de anúncio da glória de Deus, que vocês sejam usados pelo Senhor como instrumento para a glória dele, que façam isso com excelência. Lembre-se quem é o Senhor que salvou vocês, que vocês estão aí a serviço de Jesus, que é essa reconciliação, né, entre os homens e a criação de Deus e o próprio Deus. Então, cumpra a sua missão com excelência. Estão aqui algumas ferramentas que podem te ajudar. Acompanhe a BC2, a Academia BC2 e se informe a respeito de como você pode contribuir melhor para a sua escola.
Um grande abraço, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez por vocês estarem com a gente.